Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Nesta manhã, mais uma vez, ela venha ser fonte de bênção, de edificação, de transformação, de convencimento. Que ela venha, Senhor, de encontro ao coração de cada um dos meus irmãos e daqueles que um dia estarão também assistindo esta palavra através do vídeo. Abençoe-nos, Senhor, é o que te pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, em todas as religiões que existem, a motivação para uma vida ética, para uma vida moral, é sempre baseada no medo. É assim no hinduísmo, é assim no budismo, é assim nas religiões afrodescendentes, e tomara que, porque eu esteja dizendo isso, não seja cortado do YouTube, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que em todas as religiões as pessoas são movidas a andar segundo as suas regras por medo, não por amor ou por graça. O Islã, por exemplo, né? Ai do homem que não tiver o Alcorão na sua mente, ai do homem que não peregrinar para as orações semanais, ai do homem que nos momentos do dia, ai do muçulmano que nos determinados momentos daquele dia não dobrar os seus joelhos, não jejuar e ali recitar trechos do Alcorão, ai deles se não fizerem isso. Mas o cristianismo, meus irmãos, ela é uma religião de exceção. Exceção por quê, meus irmãos? Porque a nossa motivação em obedecer, a nossa motivação em andar segundo os mandamentos, segundo a Escritura, segundo as regras do cristianismo, aquilo no que nós baseamos a nossa fé, a regra, ela é baseada, meus irmãos, numa dinâmica do amor. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos porque amamos a Deus. Todo o nosso cuidado em andar segundo as Escrituras, todo o nosso cuidado em tentar cumprir as Escrituras, porque sabemos que não temos a capacidade de cumprir toda a Escritura, e por isso Cristo a cumpriu por nós, e nós somos beneficiados por esse cumprimento vicário de Cristo de toda a Escritura. Ele cumpriu em nosso lugar, da mesma forma que Ele morreu a nossa morte, que Ele morreu por causa dos nossos pecados, que Ele morreu para nos reconciliar com o Pai, Ele também morreu para cumprir toda a Escritura. Ele morreu para cumprir toda a palavra de Deus, porque nós não teríamos e não temos condição de cumprir
as Escrituras. Portanto, a nossa motivação em nos santificar diariamente, em nos purificar diariamente, em ler as Escrituras todos os dias, em orar, em estar na igreja, nossa motivação é uma dinâmica do amor, é uma dinâmica da graça, é uma dinâmica do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, não é uma obrigação, ou pelo menos não deveria ser, surtir no nosso coração o efeito de ser uma obrigação em realizar todas essas coisas. Aqui, copiando, os salmistas, é um prazer para nós, ou deveria ser prazeroso para nós, estar na casa do Senhor, deveria ser prazeroso para nós conhecer o Senhor através da sua palavra, deveria ser prazeroso para nós amar o nosso irmão, estender a nossa mão ao nosso irmão quando ele estiver em aflição ou precisando da nossa ajuda, deveria ser motivo de prazer para nós ouvir a pregação da palavra. Isso é motivado, tudo isso deveria ser motivado pelo amor, porque assim é o que a palavra do Senhor nos diz. Não é por obrigação, mas é por graça e por amor. Portanto, a nossa busca diária de santidade, ela é fundamentada, meus irmãos, na graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai, antes desse texto propriamente aqui que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo vai nos apresentar nos capítulos anteriores esta dinâmica do amor, como os Gálatas, que ele escreveu para os Gálatas, como os Gálatas deveriam crescer em caráter segundo esta dinâmica. Havia ali um entrevero, havia ali uma briga, havia ali um racha entre gentios, gregos e os judeus. E Paulo, então, durante todo o texto de Gálatas, Paulo vai tratar, então, com eles de que, olha, nenhum de vocês tem o merecimento de estar diante de Deus, nenhum de vocês podem se gabar de estar merecendo a salvação do Senhor, porque todos vocês antes andavam sem Cristo, e se vocês hoje andam com Cristo, não é porque você é judeu ou porque você é um gentio, não, é porque Cristo lhe escolheu para você servi-lo. Tudo o que aconteceu na sua vida, toda a transformação operada no seu coração, foi através da fé, foi através da graça. A salvação, ele vai dizer lá no capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer que a salvação é pela graça. A salvação não vem de vós, a salvação ela é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, para que o homem então não venha dizer, eu mesmo me salvei, eu mesmo tenho a minha fé. Não, tudo é proposto, tudo é derramado de Deus para nós, e não de nós para Deus. Tudo é feito do Senhor para nós. O Senhor é quem salva, não sou eu que me salvei, não fui eu que escolhi me salvar em Cristo, mas foi Cristo que escolheu entregar a sua vida para salvar a minha alma, para me conduzir à vida eterna, para conduzir o seu corpo, a sua igreja, à vida eterna. Então Paulo, nos textos anteriores, ele vai apresentar toda essa dinâmica do amor ali entre irmãos, levando eles a conhecerem a forma como eles poderiam crescer ou possuir um caráter cristão segundo esta dinâmica. Mas agora, meus irmãos, depois que ele trata com esses irmãos essas desavenças ali entre gentios e judeus, ele vai agora partir para uma outra parte, para um outro momento do texto da sua carta aos Gálatas, e vai dizer a eles, olha, vocês precisam andar juntos, vocês são a igreja de Cristo, Cristo escolheu e salvou vocês mediante a fé, mediante sua graça, mediante a sua morte e ressurreição, mas agora que vocês são cristãos, agora que vocês andam em novidade de vida, agora que vocês estão caminhando com Cristo, vocês precisam entender que a vida de vocês ela é uma luta diária. E dentro do escopo, dentro do contexto dessa luta diária, há um enfrentamento da sua carne, daquela sua natureza velha, daquela sua natureza adâmica, antes de Cristo chegar. Aquela sua natureza, ela não morreu, ela ainda vive em você, ela ainda está no seu coração. Só que agora você não está mais só.
Agora você tem uma outra natureza, uma nova natureza, que é uma natureza vencedora, é uma natureza regeneradora, é uma natureza que transformou o seu coração a ponto de o seu coração agora, através desta nova identidade, através desta identidade de Cristo que habita na sua vida, então agora ela tem força para lutar contra a sua carne. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, diz assim Paulo para os Gálatas, você vai viver toda a sua vida numa luta intensa da sua carne contra o Espírito, ou do Espírito contra a carne. Então Paulo, ele vai iniciar agora um processo de condução dos Gálatas ao conhecimento e ao discernimento de que, meus irmãos, todos os dias da nossa vida, nós estaremos empenhados nessa luta, carne contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Então o apóstolo Paulo, ele vai, a partir do versículo 16 do capítulo 5, ele vai pontuar e vai apresentar aos Gálatas, então, alguns frutos da obra da carne. O que é a obra da carne? O que nós temos no nosso coração e que nós mortificamos, crucificamos com Cristo, mas isso ainda pode retornar, porque a nossa natureza ainda é adâmica, o nosso DNA ainda é adâmico, mas ele também vai apresentar o fruto do Espírito, uma simetria, entre esses frutos. Eu vou explicar isso mais tarde. Ele vai apresentar então uma simetria, ele vai apresentar o fruto do Espírito, que são 9 frutos que nós vemos aqui, que ele vai nos apresentar e dizer, agora debaixo desta nova natureza, destes novos atributos que você, como cristão, vai passar a viver a sua vida. Significa lá que as obras da carne cessaram? Não. Esses frutos agora vão militar contra aquelas obras da carne. Paulo, então, meus irmãos, ele convida os Gálatas a andarem no Espírito. No primeiro momento ele vai dizer, olha, não há jeito, humanamente falando, de vocês conseguirem vencer a carne, só há uma forma, andando no Espírito. E ele então, no versículo 16 ao 18, vou fazer a releitura, ele então vai convidar os Gálatas a andarem no Espírito. Ele diz, digo porém, andai no Espírito. Vê que é um imperativo. Paulo está mandando, ande no Espírito. E se você andar no Espírito, jamais você satisfará novamente as concupiscências da sua carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si, para que não façais porventura aquilo que seja do vosso querer. O nosso coração, meus irmãos, ele corre desesperadamente para o mal. O nosso coração, se nós deixarmos o nosso coração fazer o que ele quer, certamente 80% do que ele vai fazer vai de encontro ou vai confrontar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque o nosso coração, a própria palavra diz isso para nós. O nosso coração, ele é corrupto. E ele caminha, anda, ele corre desesperadamente para alcançar o mal. Esse é o nosso coração. Essa é a nossa identidade carnal, essa é o nosso DNA adâmico, que não saiu de nós, ainda está em nós. E ele termina no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis, portanto, sob a lei. Porque então, meus irmãos, Paulo convida os Gálatas e a nós hoje como igreja a andarmos no Espírito. Em primeiro lugar, porque andar no Espírito, meus irmãos, é a garantia, não é uma garantia, é a garantia de não fazermos ou não satisfazermos os desejos da nossa carne. Ele mesmo vai trazer isso no versículo 16 como uma promessa para nós. Olha, se vocês andarem no Espírito, vocês jamais vão satisfazer as obras da carne, porque quem anda no Espírito, quem anda com Deus, quem anda segundo as Escrituras, quem anda debaixo da graça, do amor, quem anda em comunhão com a Santa Igreja do Senhor, foge da presença do mal, foge da presença da carne, foge
dessa intensidade carnal que nos conduz ou pode nos conduzir a cometermos pecados. Portanto, quando nós, meus irmãos, andamos no Espírito, quando nós andamos com o Espírito ele é como um sinete nos nossos ouvidos. Quando nós já estamos em nosso coração propensos a satisfazer os desejos da nossa alma, satisfazer os desejos do nosso coração, o Espírito toca o sino no nosso ouvido e diz: opa, foge, sai fora daí. O que diz as Escrituras? Fugir da aparência do mal. Porque quando nós não fugimos da aparência do mal, nós somos capturados pelo mal. Que mal? O diabo, os seus demônios. Meus irmãos, 90% das vezes é o nosso próprio coração. É porque nós não queremos atribuir os nossos pecados a nós mesmos. Então nós escolhemos Satanás para jogar sobre ele os nossos pecados. Ele sim, ele trouxe o pecado para a humanidade. Ele enganou a serpente e ele continua a enganar até os dias de hoje porque ele é mentiroso. Sim. Mas, meus irmãos, a maioria das vezes somos nós mesmos que optamos. Somos nós mesmos que corremos para a prática do mal, e às vezes Satanás não tem nem nada a ver com isso. Portanto, aquele que anda no Espírito tem a garantia de não satisfazer os desejos da carne. Segundo, há uma luta dentro de nós, meus irmãos, como ele apresenta no versículo 17. Carne e Espírito militam por um lugar em nossos corações. Há uma luta no nosso coração, e esta luta, meus irmãos, ela é aqui identificada segundo o alimento que nós produzimos, o alimento que nós consumimos. Se nós consumimos um alimento para a carne vai vencer o Espírito. Se nós consumimos um alimento para o Espírito vai ser vencedor, vai vencer as nossas concupiscências carnais. O que você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? É isso que Paulo está aqui dizendo, meus irmãos, aos Gálatas, que tanto a carne quanto o espírito lutam para buscar um espaço no nosso coração. E quem é que dá este espaço no coração, tanto para a carne quanto para o espírito? Somos nós mesmos. Segundo os nossos procedimentos, segundo as nossas ações, segundo aquilo, meus irmãos, que nós nos propomos a fazer, a realizar em nossas vidas enquanto homens e mulheres de Deus. Somos nós que providenciamos alimento tanto para a carne, quanto alimento para o espírito. Terceiro, quando somos guiados, meus irmãos, pelo Espírito, não somos mais acusados pela lei. Observe que até Moisés não havia lei. Até Moisés, quando um homem pecava, Deus falava diretamente com ele que ele estava em pecado, embora isso também depois de Moisés não tenha cessado. Mas até Moisés, meus irmãos, até os 10 mandamentos, até as 2 tábuas de pedra, e depois todas as outras regras e mandamentos e decretos de Deus lá no Antigo Testamento, ali introduzidos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, até Moisés não havia lei. Até Moisés não havia uma palavra ou um código que dissesse para alguém: olha, você está pecando, você está errando. Mas a partir de Moisés, a lei nos foi apresentada para mostrar mais ainda o nosso pecado. Se antes da lei, quando o homem pecava, ele já sabia que estava pecando sem uma lei, imagine agora debaixo do jugo da lei. Quando nós pecamos, nós sabemos, meus irmãos, hoje que estamos pecando, porque a lei do Senhor, os seus decretos dizem para nós: isso que você está fazendo é pecado, é errado. E Paulo então no versículo 18 vai dizer: se você é guiado pelo Espírito, portanto você não está sob a lei. Porque aquele que está andando no Espírito, ele não é transgressor da lei. Ele não vai descumprir a lei. Ele vai andar segundo a lei pelo Espírito. É assim que funciona para nós. Por exemplo, para que existe um código penal? Existe um código penal para dizer para você que você não pode tirar a vida de outra pessoa.
Existe um código penal para dizer para nós que nós, enquanto sociedade, não podemos roubar, não podemos furtar, não podemos enganar, como os estelionatários fazem. Existem códigos, meus irmãos, que regulam a nossa vida social. E existe a lei de Deus, existe a palavra de Deus, existem as escrituras para também regular a nossa vida quanto igreja, quanto corpo de Deus, quanto comunidade cristã. Quando alguém mata uma outra pessoa, esta pessoa está enquadrada lá no artigo 121 do Código Penal. Quando nós, meus irmãos, fazemos algo errado segundo as escrituras, a Escritura vai apontar para nós qual o livro, qual o capítulo e qual o versículo que nós transgredimos. Portanto, a lei existe para manifestar a nossa transgressão. A lei existe para dizer, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado. Para isso que a lei existe. Por isso que a palavra está aqui. Não só para conhecermos a Deus e andarmos com Ele, mas também para sabermos qual é a sua santa vontade. E quando nós transgredimos a lei, Deus, na sua palavra, nos aponta o que nós transgredimos. Nos aponta qual foi o erro que nós cometemos. Paulo também, meus irmãos, do versículo 19 ao 21, ele vai então apresentar a nós os atributos da natureza humana. E quais são os atributos da natureza humana? E estou falando da natureza adâmica que habita em nós. São as obras da carne. E ele apresenta várias aí, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. E tem mais, não é só isso não. E coisas semelhantes a estas. Observe, meus irmãos. Glutonaria. A gente olha para a glutonaria e pensa, mas será que comer muito pode ser uma obra da carne? Pode. Ah, mas tem pessoas que têm distúrbios. Procura um médico, procura um especialista, vai se tratar. Antes que você entre no trecho de começar a pecar contra o Senhor. Glutonaria é um pecado. Inveja, facção, divisão, dissensão, tudo isso são pecados. Mas nós temos a tendência de imaginar que pecados são só pecados de natureza carnal, sexual, não é? Mas não. Muitos são os outros pecados que podem vir de encontro a esta nossa natureza adâmica e fazer com que nós venhamos então a transgredir a lei. E Paulo apresenta aos Gálatas uma série de pecados que eles poderiam estar cometendo e que às vezes nós cometemos e imaginamos que não seja pecado, como glutonaria, por exemplo. Paulo então apresenta, meus irmãos, para nós uma sentença também. No versículo 21 ele vai dizer que todos os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Ele diz lá na segunda parte, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, versículo 21, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Terrível, meus irmãos. Então, se eu for uma pessoa invejosa, eu não vou herdar o reino dos céus? Sim. Então, se eu for uma pessoa que gosta de vez em quando assim de causar uma divisão na família, de causar uma facção na igreja, de contar para o irmão, vem irmão, olha só, não posso me calar, porque aquele outro irmão ali falou mal de você para mim, né? Então quer dizer que eu não vou, não vai para o céu, não vai herdar o reino do céu. Quando ele fala de idólatras, ele não fala só dos idólatras de imagens ou de outros deuses, entre aspas. Ele fala de toda espécie de idolatria. Tem pessoas que idolatram seus filhos, por exemplo. Tem pessoas que idolatram seu marido, idolatram sua esposa, idolatram um pai, idolatram uma mãe. E o que é idolatrar? Idolatrar é colocar aquilo ou alguma coisa na posição que deveria ser ocupada por Deus. Isso é idolatrar.
Quando você substitui a imagem de Deus por qualquer outra imagem, você já está idolatrando, você está tirando de Deus a glória dele e entregando a outra coisa. Isso é idolatria. Inimizades. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Cuidado, ela pode estar indo para a eternidade e você queimando no inferno, só porque você não foi com a cara dela. Meus irmãos, isso é grave, isso é sério, é por isso que Paulo apresenta essa lista para os Gálatas. E ele continua, nos versículos 22 e 23, ele vai apresentar, diferentemente do que ele falou até agora, ele vai apresentar os resultados para uma vida que anda no Espírito. E qual é o resultado? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, você não está transgredindo a lei. Então, quando você gera esses frutos na sua vida, ou o fruto do Espírito Santo, você não é condenado pela lei, porque a lei ela não milita contra esta obra do Espírito. No versículo 23 ele diz, 24 aliás, e que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, meus irmãos, Paulo está dizendo, então, se vocês andam no Espírito, jamais vão satisfazer as obras da carne. As obras da carne são essas, mas agora vocês têm o fruto do Espírito nas vossas vidas, e portanto vocês não estão mais debaixo da lei, sob a égide da lei, sob a força da lei, porque vocês pegaram tudo o que vocês tinham como obras da carne e crucificaram juntamente com Cristo. Entregaram todas elas na crucificação de Cristo. E ele então vai terminar o texto novamente dizendo, se você vive no Espírito, ande pelo Espírito. E aí ele vai terminar trazendo mais uma obra da carne para eles. Então não se deixe possuir de vanglória, não se deixe possuir de inveja, não provoque uns aos outros, não tente causar inveja ao seu irmão, não tente causar algo de ruim no coração do seu irmão. Ou seja, que essa sua nova vida, que esse seu novo andar, que esse seu novo falar, não seja motivo de orgulho próprio, de vanglória própria, de autoexaltação, mas seja motivo de glorificação a Deus, seja motivo de humildade no seu coração, para reconhecer que eu não produzo essas obras da carne, porque eu ando no Espírito, e é o Espírito que me conduz a não produzir essas obras da carne. Este é, meus irmãos, o contexto em que Paulo traz esta pequena porção da sua carta aos Gálatas. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 33, Jesus vai dizer, meus irmãos, que pelo fruto você conhece a árvore. Nós não conhecemos um verdadeiro cristão pelos dons espirituais que ele possui. Se assim fosse, a igreja de Corinto seria uma igreja tremenda, que nem precisaria receber de Paulo uma epístola ali criticando eles pelo uso excessivo de dons naquela igreja, porque os dons espirituais estavam naquela igreja. Paulo então, ele teve que apresentar uma certa hierarquia de dons, para que aqueles irmãos reconhecessem que os dons são dons do Espírito, não dons do homem. O Espírito concede este dom segundo a sua escolha, segundo a sua vontade, segundo o seu apontar na direção de um ou de outro. Por isso que nós temos diferentes dons, por isso que cada um tem um dom, por isso que cada um tem um chamado, por isso que nós, embora diferentes em nossos chamados e dons, formamos um único corpo que trabalha e serve ao Senhor, que está sempre disponível ao trabalho e ao serviço ao Senhor. Jesus então vai dizer que de uma árvore boa você só tem o quê? Bons frutos. De uma árvore ruim você só tem frutos podres, frutos ruins. E ele vai terminar o texto dizendo, olha, a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então nós cristãos somos conhecidos por este fruto do Espírito que Paulo
ministra aqui sobre os Gálatas. Nós não somos reconhecidos espiritualmente diante de Deus pelos dons que Ele nos entregou, mas nós somos conhecidos diante de Cristo pelo fruto que nós produzimos segundo o seu Espírito. O salmista lá no Salmo 1 vai dizer que o homem justo, ele é o que? Ele é ilustrado, ele é reconhecido como uma árvore que é plantada junto às correntes de água, e que no devido tempo ela vai dar o seu fruto. Ou seja, o homem ele recebe do Senhor águas do Senhor, águas do seu trono, águas vindas diretamente do Senhor, que levam este homem justo, que medita dia e noite na palavra do Senhor, busca o conhecimento do Senhor, leva este homem então a ser um homem justo, segundo o salmista no Salmo 1. A vida espiritual, meus irmãos, ela se caracteriza pelos frutos que ela produz. Mais um exemplo, a figueira sem fruto, lá em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 20, quando Jesus então volta para Jerusalém, depois do seu descanso da noite, e ele está com fome, e ele encontra uma figueira no meio do caminho. Quando ele vai lá tirar do fruto, não tem fruto nenhum, só tem folhas secas. Ele então amaldiçoa aquela figueira e diz para ela: tu nunca mais produzirá frutos. O que ele está falando ali? Está falando de uma vida espiritual seca, de uma vida espiritual que não produz frutos. Nós, meus irmãos, não seremos salvos, evidentemente, pelos frutos que iremos produzir, mas sim mediante a fé, como diz a palavra do Senhor. Mas a nossa fé, ela não é infrutífera. Nós não vivemos uma fé infrutífera. Nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito, mas são o fruto do Espírito que vai, meus irmãos, mostrar que a nossa fé não é uma fé infrutífera, não é uma fé como aquela figueira seca, não é uma fé seca. E o Espírito, ele opera em nós de 4 maneiras distintas. Como o Espírito trabalha em nossa vida para que a gente venha produzir cada um desses frutos aqui? Primeiro, ele trabalha de forma gradual, ou seja, são etapas na nossa vida. Muitas pessoas já ouviram falar de novos convertidos que já falam em línguas, né, que profetizam, enfim. Não é disso que eu estou falando. Estou falando aqui de fruto. Não estou falando de dom. Fruto não é dom, dom não é fruto. Fruto é aquilo que você reconhece na vida de uma pessoa como uma obra do Espírito. Então, meus irmãos, essa obra do Espírito, ela é alavancada em nossas vidas de forma gradual. É um processo de etapas a ser seguido, em que o Espírito trabalha em nós e gradualmente nós vamos vendo cada um desses frutos surgirem. Por exemplo, eu não era uma pessoa paciente, eu era uma pessoa muito impaciente. Mas engraçado, já tem algum tempo que eu me tornei cristão. Estou dando exemplo, tá, meus irmãos? Não estou falando de mim, não. Tem algum tempo, né, uma pessoa hipotética, tem algum tempo que ela se tornou uma pessoa cristã, tem algum tempo que ela está inserida no corpo, que ela trabalha, ajuda no corpo, que ela lê a palavra todos os dias, que ela ora todos os dias, que ela vai à igreja. E assim, eu fui afrontado por uma pessoa, mas eu me mantive tranquilo. Nem eu mesmo entendi. Sim, você não entendeu. Por quê? Porque é o fruto do Espírito. De forma gradual, conforme você foi lendo a palavra, orando, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra no culto público, o Espírito foi trabalhando no seu interior sem você notar, até que um dia acontece uma situação em que aquele fruto vem à tona, como ele surge no galho de uma árvore, e então você se alimenta do próprio fruto e fala: nossa, como eu mudei. Uma das coisas que a gente mais ouve em reuniões de homens, homens valentões, né? Não, antigamente eu partia logo para agressão, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas agora não. Agora o pessoal me dá até tapa na cara, eu fico quieto. O que é isso? Isso é um fruto do Espírito que Deus foi trabalhando gradualmente no seu coração até que um dia ele aparece. Você lança uma semente
e você vai, para ela crescer, o que você faz? Você vai adubar, você vai regar, você vai esperar. Então esse crescimento, o fluir, o surgir do fruto, ele é gradual. Mas ele não é só gradual, ele também, meu irmão, minha irmã, ele é inevitável. Como assim? Não é como um dom. O dom não é inevitável. Deus te dá o dom quando Ele quer, e se Ele quiser te dar, Ele dá. Mas o fruto não, meu irmão. O fruto, ele deve ser inevitável. Ou seja, uma pessoa que anda no Espírito, uma pessoa que anda com Deus, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, ela vai produzir o fruto do Espírito. Vai aparecer. Em algum momento vai surgir. Alguma hora o fruto vai vir à tona. Em alguma hora aquela folha dela ou daquele galho vai brotar aquele fruto, e ela então vai ser como uma árvore frondosa. Ele também, meus irmãos, o Espírito, ele opera também de forma interna, que tem um pouco a ver com a forma gradual. Ele opera em nós internamente, e nem sempre nos damos conta de que há uma operação de transformação no nosso coração para a produção de um fruto espiritual. Nem sempre nós sabemos disso. Só o sabemos quando acontece algo que então aquele fruto ele vem de uma forma clara e a gente, nossa, eu nem sabia que isso estava acontecendo comigo. Mas também existem momentos em que você sente algo interno acontecer, que muda o seu pensamento, que muda o seu coração a tal ponto que você antes era uma pessoa, como eu usei o exemplo, impaciente, que você antes era uma pessoa que não era tão bondosa assim. Vamos ver que esse fruto da bondade não é a bondade que você pensa, mas a integridade. Mas agora você é. Então você observa que houve dentro do seu coração uma obra interna do Espírito que produziu em você aquele fruto. E por último, o Espírito age também de forma simétrica. O que quer dizer com isso? Observe que Paulo não fala frutos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala fruto do Espírito. Há uma simetria em todos esses atributos que Paulo apresenta aqui. Não é um fruto do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, esta árvore vai produzir todos esses frutos que estão aqui. Por isso que Paulo diz que o Espírito produz em nós o fruto dele, ou seja, todos aqui possuem uma simetria: amor, fidelidade, longanimidade, domínio próprio. Todos surgem em nossas vidas de forma simétrica e nos conduz então a produzi-los diariamente. Partindo então, meus irmãos, para a aplicação. O que poderíamos aplicar desta palavra sobre as nossas vidas? Exatamente o fruto do Espírito Santo. É a aplicação do texto. Paulo vai, por exemplo, nos apresentar o amor. E o que é o amor? O amor é, meus irmãos, quando nós servimos uma pessoa para o bem dela, não para o valor que ela possui para nós. O que isso significa? Eu não vou conduzir a minha vida em amor só para com o meu filho, só para com a minha mãe, a minha esposa, o marido, o pai. Não, eu vou conduzir a minha vida em amor para com todas as pessoas. Eu não vou olhar para aquela pessoa para o que ela pode me proporcionar, e aí sim eu libero sobre ela o meu amor. Não, eu sirvo uma pessoa para o bem dela. Não sirvo porque me servem. Eu amo aquela pessoa porque a palavra diz que habita em mim o amor de Deus, e eu devo, portanto, amar o meu irmão. Segunda aplicação, alegria. O que é alegria aqui, segundo o fruto do Espírito? É o deleite em Deus, pela sua pura beleza e pelo valor que Ele tem para nós. Nos alegramos em Deus. Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força. Só em sabermos que nós fazemos parte de um corpo, só em sabermos que nós somos eleitos, somos escolhidos, só em saber que nós já somos herdeiros de uma vida eterna, só em saber disso, nosso coração já está cheio de alegria. Então, uma alegria produzida pelo Espírito Santo, é uma alegria que não é como a alegria do mundo, que se deleita nas coisas do mundo, mas é uma alegria que se deleita nas coisas de Deus. Paz, o que é paz, meus irmãos, como fruto do Espírito, que nós devemos aplicar em nossas vidas?
é confiar e descansar na soberania e sabedoria de Deus. É quando nós descansamos no controle de Deus. Sabemos que Deus, meus irmãos, usa os seus próprios meios, os seus próprios recursos para abençoar as nossas vidas. E, portanto, nós não devemos nos preocupar quanto ao que comer e vestir no dia de amanhã, porque o nosso coração anda em paz, porque nós servimos ao Deus da paz, ao Príncipe da paz e aquele que age soberanamente em nossas vidas. Ou seja, esta paz, ela vai substituir ansiedades e preocupações. Isso é o fruto do Espírito. Outro, longanimidade. E o que é longanimidade? É uma capacidade espiritual que nós recebemos de Deus para enfrentar problemas sem perder a cabeça. Olha aí, já enfrentou o problema perdendo a cabeça? Algumas vezes, né? Já enfrentou algum problema partindo para o ataque? Algumas vezes, né? Todos nós, em algum momento, já... Isso é o fruto da longanimidade. Quando nós enfrentamos problemas sem perder a nossa cabeça, sempre equilibrados, sempre confiando que Deus tem um controle de toda e qualquer situação. Outro fruto, benignidade. O que é, meus irmãos, a benignidade? É a capacidade de servir ao próximo de maneira prática e de modo a me tornar o quê? Sensível aos problemas daquela pessoa. Isso é você ser uma pessoa benigna. E quando meu irmão está com problema, eu ajudo a ele. Independente de qual seja o seu problema, eu estendo as minhas mãos, mas faço isso sem uma autoexaltação. Aquele irmão que chega para o outro irmão e diz: olha, acabei de ajudar o fulano ali, que ele estava com uma conta de luz atrasada, eu estava precisando de uma cesta básica, aí eu fui e ajudei aquele irmão ali, se autoexaltando, se autoproclamando o salvador daquele irmão. Isso, meus irmãos, não é benignidade. Benignidade é servir ao próximo de forma que a sua mão esquerda não veja o que a direita está dando. Ok? Outra aplicação em nossas vidas, a bondade. A bondade aqui significa integridade. Ou seja, nós devemos ser pessoas, meus irmãos, que em qualquer situação nós somos a mesma pessoa. Não fugimos do conceito de hipócritas. Nós somos o mesmo em casa, nós somos o mesmo aqui na igreja, nós somos os mesmos no nosso trabalho. Isso é integridade, isso é um dom do Espírito. Eu não mudo o meu jeito, a minha forma de ser, porque eu estou aqui ou estou ali. E é por isso que Paulo repreendeu Pedro. Ué, Pedro, mas como é isso? Você então concorda e recebe até uma visão do Senhor de que os gentios devem fazer parte da igreja, parte do reino de Deus, e agora então você está dizendo que eles têm que serem circuncidados? E Paulo então, ele vem de encontro a Pedro, ele então dá esta pequena chamada em Pedro. Pedro estava sendo o quê? Hipócrita. Pedro não estava sendo um homem íntegro. Fidelidade, meus irmãos, que é ser plenamente confiável e fiel à própria palavra, Não é ser uma pessoa oportunista ou amigo só nos bons momentos. Mansidão, que é a brandura de gênio ou índole, Uma pessoa meiga, suave, doce. Isso é um fruto do Espírito. E por último, o domínio próprio, ou seja, a capacidade de colocar o importante acima do urgente. Isso é tão difícil, meus irmãos. Ao invés de ser sempre impulsivo ou descontrolado. Então a pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que ela é capacitada pelo Espírito de colocar aquilo que é importante acima do que é urgente, porque aquilo que nos parece urgente nem sempre é tão importante. Pensem nisso. Concluindo então, que nós precisamos, meus irmãos, de fato nos lembrar é que nós somos de Cristo, como ele diz no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e por isso não andam mais segundo as suas paixões e concupiscências. Cada um de nós, meus irmãos, não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós pertencemos a uma pessoa. Nós somos dela. Nós somos de Cristo.
e Ele conduz as nossas vidas da forma que Ele quiser. Mesmo dentro desta nossa incapacidade de militar contra a nossa carne, Cristo trabalha para nós através do seu Espírito para vencer a nossa carne. É assim que funciona. E por pertencermos a Cristo, portanto, meus irmãos, nós crucificamos com Ele as nossas paixões carnais, crucificamos com Ele os nossos desejos, crucificamos com Ele, meus irmãos, a vontade do nosso coração. Porque agora nós andamos debaixo e sob a direção do seu Espírito. Quer vencer a vontade do seu coração, o seu desejo carnal? Ande no Espírito, e jamais satisfareis as obras ou as concupiscências da carne. Nós somos de Cristo, pertencemos a Ele, e portanto andamos com Ele segundo o seu Espírito. Senhor, não é fácil. Sabemos, ó Deus, que as lutas são muitas, e as principais lutas que nós enfrentamos não são as lutas externas, mas são as lutas internas. Porque o nosso coração, via de regra, quer, Senhor, fazer a sua própria vontade, e a sua própria vontade quase sempre não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha renovar sobre nós a presença do Teu Espírito, nos capacitando a andarmos com Ele, a andarmos em Espírito e fugirmos, ó Deus, das obras do nosso próprio coração. Senhor, assim como disse o salmista Davi no Salmo 51, crie em nós um coração puro, crie em nós um novo coração e nos transmita um espírito inabalável. Ajuda-nos, ó Deus, em cada passo que dermos nesta nossa caminhada cristã tão árdua, tão cheia de percalços, tão cheia de momentos, ó Deus, que temos até mesmo a vontade de desistir. Mas porque andamos no Espírito, o Teu Espírito é que nos conduz para a vitória eterna que já está preparada por Cristo para as nossas vidas. Abençoe cada um dos meus irmãos, se eles estão, Senhor, enfrentando esta luta, esta batalha diária, que o Teu Espírito fortaleça-os, que o Teu Espírito, Senhor, ministre sobre eles uma graça, Senhor, tremenda, ao ponto de, Senhor, transformar os seus corações, para que eles venham a vencer a sua própria carne. Abençoa-nos, Senhor. Te pedimos assim e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.